Olá, ouvintes da Rádio USP, Tadia Hao. Guarde bem o nome dessa escritora, Zhang Xue. Ela é chinesa e nos últimos anos vem sendo cotada para o Nobel de Literatura. Um de seus livros acaba de ser publicado no Brasil com tradução direta do chinês para o português. Histórias de Amor do Novo Milênio. Sua escrita onírica, surrealista e estranha me pegou de surpresa. Será que eu estou gostando? Eu não sei dizer, meu caro ouvinte. Estou bastante habituada a ler literatura chinesa, também aprecio muito a literatura fantástica, o realismo mágico. Mas aqui a gente está falando de surrealismo, em que personagens podem desaparecer durante uma cena sem que os outros se incomodem com isso. É uma escrita que eu definiria quase como um fluxo de consciência, com imagens que brotam e se expandem e se contraem sem muita lógica. Eu fiquei tão curiosa para entender o processo de elaboração desse livro em português que trago, antes do final de 2025, essa conversa com Eloá Pina, da editora Fósforo, e com a tradutora, nossa amiga e colega da Letras, Verena Veludo Papacídero. Eu sou a jornalista Márcia Carini, e se você é um apaixonado por livros e por literatura, aproveite a próxima meia hora para conhecer o primeiro romance, será que podemos chamar assim? Da escritora chinesa Zhang Xue. O programa Momento China USP começa agora com Eloá Pina, da editora Fósforo. Primeiro, é um prazer ter você aqui na Rádio USP para falar sobre esse livro, que eu acho que vai ser uma experiência nova para muitos leitores. Eu quero que você me conte um pouco da Fósforo, porque é uma editora jovem. Então, o que é a Fósforo? Primeiramente, prazer falar com vocês. É um grande prazer ser convidada aqui para falar na Rádio USP. E a Fósforo é uma editora jovem, tem 4 anos, mais ou menos, agora 4 anos e meio. E o objetivo da editora é publicar histórias e ficções, divulgação científica. A gente tem um catálogo de não ficção também, de assuntos contemporâneos, que pautem o debate público. Então, no campo de literatura, a ideia é publicar sempre livros tanto experimentais quanto mais tradicionais, um pouquinho de cada país, para as pessoas poderem ter sempre um bom panorama da literatura contemporânea. E clássicos também revisitados. A Fósforo tem em seu catálogo 2 autores que são Nobel de Literatura. Essa escolha, e a gente estava esperando que tivéssemos uma autora chinesa também como Nobel, eu queria que você me falasse sobre a importância de ter um autor ganhador de Nobel no catálogo. Então, a gente tem a Annie Ernaux no catálogo em 2022 e o Ian Fosse em 2023. E a gente esperava que a Zhang Xue, na verdade, fosse vencedora desse ano, mas não deu certo. Enfim, a importância de ter esses autores no catálogo é, claro, um reconhecimento, um respaldo crítico dos autores que a gente publica e também movimentar as vendas. É uma editora comercial, independente, então é preciso que esses autores que ganham mais os holofotes da imprensa movimentem o catálogo e possam permitir que a gente publique outras coisas que não são tão conhecidas, que não são tão comerciais assim, com mais facilidade. Ao mesmo tempo que esses 2 prêmios Nobel que você citou não são tão conhecidos do público. Então também é uma chance de levar esses autores que são sim consagrados para um público brasileiro. Como é que vocês fazem essa pesquisa? Vocês ficam de olho nisso? Isso é um parâmetro para vocês? A gente faz essa busca ativa e recebe dos agentes, mas não só, a gente não busca exatamente quem vai ganhar prêmios, não é esse o objetivo. Tanto que tanto a Annie Ernaux quanto o Ian Fosse, eles têm um caráter muito diferencial, assim, experimental, de construir um projeto literário muito diferente do que estava sendo feito antes. Então a gente busca essas coisas diferentes, assim, que enriqueçam o corpus de leitura dos leitores, né? E como é que vocês chegaram na Zhang Xue para ter Histórias de Amor do Novo Milênio?
Eu já tinha ouvido falar dela em algumas newsletters que eu assino e gosto de ler sobre literatura estrangeira. E até que um dia um agente literário mandou pra gente ler uma tradução de português de Portugal do História de Amor no Novo Milênio. E eu comecei a ler e eu fiquei muito encantada. Eu não leio chinês, infelizmente, ainda. Um dia eu chego lá. E eu fiquei muito encantada com o livro, achei muito diferente, muito diferente de tudo que eu já tinha lido. E eu fiquei muito interessada na autora, comecei a pesquisar mais sobre ela e achei interessante que ela é uma das autoras chinesas contemporâneas que tem um diálogo com o Ocidente, assim, que ela é lida no Ocidente. E não tinha nada dela publicado aqui no Brasil ainda. E gostei muito, assim, de poder trazer ela para nós, assim. Você, então, teve o primeiro contato com uma tradução para o português de Portugal. E aí decidiram fazer uma tradução para o português aqui do Brasil e numa versão direta. Como é que foram os passos para a gente ter o livro traduzido? Então, essa tradução para o português de Portugal, ela tinha sido feita a partir do inglês. E durante a leitura, eu identifiquei assim que algumas passagens do livro elas eram estranhas, um pouco incômodas assim, por causa do experimentalismo da Zhang Xue. Mas também algumas coisas por causa da tradução, muito explicadas, muito mastigadas. As traduções para o inglês geralmente têm essa tradição de tornar o texto mais palatável, bem mais assim, e domesticando mais o texto, né? Então, eu achei isso estranho. E na Fósforo, a gente sempre trabalha com traduções diretas das línguas originais. Então, a gente tem tradução do coreano, do russo, do chinês, do sueco, do islandês. A gente sempre procura profissionais que façam isso diretamente do idioma original. Como é que vocês chegaram no nome da Verena Veludo para fazer essa tradução? E a gente queria que fosse alguém que conhecesse o método de tradução literário, né? E não só uma tradução técnica ou conhecedor do idioma. E daí, pesquisando, eu vi que a Verena já tinha traduzido alguns livros e achei interessante que ela era uma jovem tradutora, assim, com uma carreira não muito extensa, para a gente poder trabalhar juntas e construir esse processo de fazer a tradução juntas também. Em vários momentos você falou o nome Kanxue, que eu acho que é natural, todo mundo chama assim. Depois você foi para o Zhanxue. Em que momento que você descobriu, por exemplo, que a letra C no mandarim se pronunciava como ts, com esse som de TS? Foi com muita ajuda da Verena, porque durante a edição, assim, a gente ia dialogando muito, né? Quando ela mandava a tradução, eu editava, eu lia, conversava com ela, tirava minhas dúvidas. Eu não sou especialista em cultura chinesa, então eu tinha muitas dúvidas como leitora mesmo, leiga, e eu acho interessante esse processo porque a Verena foi me explicando várias coisas. E a pronúncia das palavras foi uma dessas, em conversas por telefone e vídeo, foi uma das coisas que ela me ensinou. Então, para que os ouvintes saibam, você é formada em russo, fez mestrado também aqui no russo. Agora, a literatura chinesa, embora seja considerado uma literatura oriental, é completamente diferente do que nós conhecemos do russo. Sim, ela é uma autora experimental, mas tem algo a mais do que apenas o experimento na literatura dela. É um livro completamente diferente de tudo que eu já li. Como é que você definiria esse tipo de literatura? Olha, é muito difícil definir este livro especificamente dela, mas ela tem um caráter onírico. O Histórias de Amor no Novo Milênio tem esse caráter onírico, surreal. Tem um jornalista americano que disse que se o Kafka tivesse um filho com a Lady Gaga, seria esse livro da Kanshue. E eu acho que essa é uma boa definição, assim, embora um pouco esdrúxula, porque tem essa busca do desejo das mulheres e no tema do livro, né? Essa insaciedade das mulheres que eu sinto também na linguagem que a Zhang Xue coloca na narrativa. Ela vai buscando cada vez mais aprofundar as imagens, as metáforas, e parece que você está num sonho em determinado momento. É meio fantasmagórico, mistura o absurdo com o humor, enfim... Tem uma série de referências e jeitos de construir essa narrativa que não são convencionais, né? E que talvez não sejam convencionais nem na China.
Então, aí uma dificuldade ainda maior. Falando sobre língua, embora a gente tenha conversa com a Verena Veludo, eu gosto muito de notas de tradutores. Então, como é que vocês trabalham isso, não só para o chinês? No geral, assim, em casos de literatura, em livros de literatura, a gente evita ao máximo colocar notas de rodapé, sejam da edição ou do tradutor, da tradutora, porque a gente acha que interrompe um pouco a leitura. E hoje em dia, a gente sabe, é inegável que os leitores eles leiam com o celular muito próximo. Então, a gente costuma dizer que as informações que estão a um Google de distância, a uma pesquisa básica assim, de distância, a gente não coloca nota. Até para a leitura ser um pouco mais ativa, assim, você identificar o que você não sabe e ir atrás daquilo. Porque a nota em si é só quando não é uma informação realmente muito fácil de se encontrar, ou quando exige uma explicação contextual ali, que no livro, uma referência cifrada, que seria interessante o leitor saber para compreender o trecho, alguma coisa desse gênero. Mas, no geral, a gente evita ao máximo interferir na página e no texto do autor. A gente tem alguns escritores chineses que começam a ser traduzidos para a língua portuguesa, traduções diretas, e muitos deles acabam sendo recebidos mais pelo público nichado, que é um público que está estudando chinês. Qual você acha que vai ser o caminho de histórias de amor do novo milênio? Bom, o sonho de toda editora é alcançar o famigerado público geral. Quem é o público geral não sabemos, mas a gente gostaria de que saísse do público nichado, dos interessados só por literatura chinesa ou por cultura chinesa no geral, e alcançasse mais leitores, porque é uma história, enfim, é isso, é experimental até. Inclusive na China, né, a literatura dela tem um caráter com vários elementos da cultura chinesa no texto, mas é um livro para ser lido por todas as pessoas, por todas as culturas. É uma história de mulheres trabalhadoras em busca do amor, da felicidade, da alegria, da amizade. Então, eu não gosto muito de falar em literatura universal, mas eu acho que tem grandes temas humanos ali naquele livro que pode ser lido por todo mundo. E é sempre esse o nosso objetivo, alcançar cada vez mais leitores. Eu queria saber se ele vai fazer parte de uma série ou de um selo dentro da Fósforo, como é que isso funcionaria, quem fez aquela capa, que é linda, e se na troca com a China houve algum tipo de pedido específico para esse livro. O livro é muito lindo mesmo. A capa quem fez foi o ilustrador Zansky, segundo o briefing da nossa diretora de arte, Julia Monteiro. E na Fósforo a gente não tem selos específicos. O nosso catálogo ele é todinho junto e misturado, assim. Então, a gente não faz distinção. Cada livro tem a sua capa individual. Todos os livros têm o mesmo projeto gráfico de miolo. Então, provavelmente, se a gente vier a publicar algum outro livro da Tsan Xue, ele vai ter mais ou menos a mesma carinha, uma capa diferente, mas parecido, para identificar a autora no catálogo, mas não parte de uma coleção específica. Você perguntou também sobre a troca com a China. A gente sabe que existem alguns apoios à tradução do governo chinês, mas a gente não chegou a pedir para ou a gente não conseguiu localizar exatamente a informação para pedir a tempo da publicação. E teve alguma troca com a escritora, já que ela é uma escritora viva? A nossa relação com ela é mediada pelos agentes literários que a representam. Então, algumas dúvidas pontuais a gente tirou, a gente enviou por e-mail e ela respondeu. E também alguns convites que a gente tentou fazer para trazê-la para o Brasil e estão em andamento aí, quem sabe um dia. Além desse livro, os agentes trouxeram algum outro livro chinês? E aí você não precisa dizer se foi gongado o livro e não precisa dizer qual era, mas houve outras abordagens de escritores, de agentes com escritores chineses? A Tsan Xue foi a primeira que a gente recebe. A gente recebe um grande fluxo de escritores japoneses, coreanos e chineses via agentes, mas essa foi a primeira que chamou a nossa atenção, assim. Então a gente está sempre de olho, eles sempre mandam os highlights, né, internacionais, os livros que mais vendem fora do
do país ou em seus respectivos países, a gente está sempre de olho, mas ela foi a que brilhou nossos olhos. Quero te agradecer demais, gostei muito de te conhecer. A Fósforo já era uma editora que eu vim acompanhando e espero que a gente tenha outros livros chineses mais do que isso. Eu espero que a gente possa dizer que o catálogo da Fósforo tem mais um prêmio Nobel de literatura em breve. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Continuem lendo livros da Fósforo. Espero que vocês gostem das escolhas que a gente faz por lá. E tomara que venha outro Nobel por aí. Você está ouvindo Momento China USP. E agora eu converso com Verena Veludo Papacídero. A Verena sempre está conosco aqui no programa, ela que é tradutora, professora de chinês e também doutoranda na Letras USP. Verena, muito bom ter você aqui na Rádio USP com a gente mais uma vez, para falar hoje sobre Histórias de Amor do Novo Milênio, que é esse livro que você acabou de traduzir, que a Fósforo acabou de lançar. Quando você recebeu esse projeto de uma autora que é muito cotada ao Nobel de Literatura, qual foi a sua reação? Primeiro, um prazer estar aqui com você, Márcia, na Rádio USP. Bom, receber esse projeto de Histórias de Amor no Novo Milênio, da Zhang Xue, uma autora muito importante na contemporaneidade na China e que está cotada ao Nobel, foi para mim uma surpresa e fiquei bastante lisonjeada de terem pensado no meu nome para poder traduzir essa obra. Então eu fiquei muito contente quando eu recebi o e-mail da Eloá, da Fósforo, com esse convite. E então resolvi partir para esse desafio. É um grande desafio, uma grande responsabilidade, uma autora que os brasileiros não conheciam. Você já conhecia a obra dela? Não, antes de ter recebido o convite, eu não conhecia realmente a obra dela. E foi muito bom ter essa oportunidade para conhecer o trabalho dela, o que está sendo produzido atualmente na China, né? É sempre uma chance de estar por dentro do que tem ocorrido na China. Eles te mandaram, então, o original dela e você teve acesso a traduções em outras línguas da obra da Zhang Xue? Eles me mandaram o original em chinês e também a tradução que foi feita para o inglês e uma tradução que foi feita para português de Portugal, que é uma tradução indireta, que veio do inglês. E eu não li essas obras antes. O que eu fiz antes foi uma pesquisa sobre a autora, sobre a obra, mas uma pesquisa bem geral. E esses trabalhos foram traduzidos, né, em português de Portugal e em inglês. Eu usei como um apoio quando eu tinha alguma dúvida ao longo da tradução. Eu ia lá e dava uma olhada para ver como que eles construíram, né, aquelas passagens e me inspirar. Ela dá a chave para o seu próprio enigma quando, no começo do livro, uma das personagens diz: não entender nada já é entender tudo, ou alguma coisa assim. E, de fato, há passagens em que eu fiquei um pouco com raiva do livro, porque nosso desejo sempre será entender o que está acontecendo. E eu pensava em você o tempo todo. Como será que a Verena resolveu isso? Era nesses momentos de estranhamento que você recorria às outras traduções para ver que saída seus colegas deram? Quando ela fala essa frase, para mim ficou muito marcada, né? De não entender nada, já entender tudo. Porque acho que na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não consegue entender mesmo as situações, as coisas que acontecem, a gente só precisa aceitar. Então, primeiro, aceitar o que estava ali, colocado em chinês, e à medida que eu não conseguia entender, ia lá nas traduções e olhava como que eles resolveram. Algumas passagens acho que me inspirou positivamente, no sentido de, é isso daqui, então vou tentar fazer dessa forma também. Mas em outros momentos eu pensei, não, acho que essa forma não é isso que ela está falando. Então, como que eu vou construir isso, né, da minha maneira como tradutora? Há quem diga que traduzir poesia é difícil, porque o sentido muitas vezes só pode ser encontrado dentro do universo do eu lírico e isso, às vezes, é inatingível. Mas você traduziu o livro de poesia Torre Erigida Abaixo com grande sucesso.
Como foi lidar com algo que, ao meu ver, me parece muito mais complexo do que poesia? Pois é, mesmo para essa obra de poesia da Torre Erigida Abaixo, que é uma obra do Yang Lian, embora a gente faça o possível para entender o que o eu lírico está ali querendo dizer, na verdade a gente não vai conseguir acessar, né, o que esse eu lírico está querendo dizer realmente, e eu acho que a gente nem precisa chegar nesse ponto. Eu acho que na tradução da obra de Zhang Xue, no Histórias de Amor, o desafio estava exatamente nisso, né? Que esse narrador, esses personagens que estão ali, né, na obra, e todo o fluxo de consciência, de pensamento que ela coloca, né, na obra, muitas vezes não fazem sentido, né, para a gente, e nesse ponto a tradução realmente foi um desafio, até saber até onde que era ela, era a voz dela, era a voz dos personagens ou era os pensamentos, enfim. Acho que o desafio estava ali, em identificar quem que estava falando. Você não teve a chance de conversar com a Zhang Xue para perguntar alguma questão referente à tradução? Não tive essa chance, infelizmente, adoraria. Inclusive, a gente já tem um novo projeto, né, de obra dela para tradução. Se houvesse essa chance de poder ter esse contato com ela, acho que traria muito mais riqueza, né, para meu trabalho. E a gente tem algumas questões, como por exemplo os nomes, que são fundamentais para a compreensão da obra, porque o nome dos personagens traz alguns dos elementos fantásticos inseridos, seja na personalidade dele ou nas coisas que ele vai fazer. Então, como é que você trabalhou a questão dos nomes? Primeiro, a gente não traduz geralmente os nomes, né? A gente deixa em pinyin. Para o ouvinte não familiarizado com a língua chinesa, pinyin é um jeito romanizado de escrever o som dos ideogramas chineses. Mas como à medida que a narrativa avançava, a gente identificava alguma característica relacionada ao personagem e ao nome dele, né? A gente então achou que seria interessante colocar, deixar o nome em pinyin ainda, mas colocar algum tipo de, dentro do texto mesmo, não puxando notas, né, claro, mas colocar essa característica do personagem como se fosse um apelido dele ou como ele era conhecido. Então isso foi bastante divertido no trabalho. No começo do livro a gente tem uma lista de personagens, seus nomes em pinyin, seus apelidos traduzidos em português e a relação entre eles. Isso ajuda ao menos um pouco a compreender aquele, digamos assim, elenco. Isso já está na obra original? Não tá. O texto em chinês ele não tem essa relação de personagens como a Fósforo fez, né, no início dessa tradução. E eu achei bem interessante, que ficou, né, com uma lista que tem lá os nomes dos personagens com esse apelido, característica que eles tinham, porque eu acho que vai ajudar o leitor a localizar, porque são muitos personagens, né? E essas histórias, de certa forma, elas se entrelaçam. Eu vou te fazer uma pergunta aqui para o mundo da tradução que deve ser importante. Quando o leitor, que não conhece Zhang Xue, se depara com cenas, como a gente vinha conversando, de pegar uma rosa na parede, ou de uma pessoa estar conversando com você e sair voando, pode ser que o leitor diga: mas será que ela traduziu corretamente? Porque é do chinês diretamente para o português. Isso passou pela tua cabeça? Passou quando eu estava... Porque o tradutor, ele é um leitor, né? Então, quando eu estava lendo a obra para traduzir, eu me perguntava, isso está acontecendo mesmo? Mas estava lá em chinês, assim, e quando eu olhava nas outras traduções, estava lá que era assim, exatamente. Então, acho que o leitor de Zhang Xue, ele precisa estar consciente de que ela é uma autora muito inovadora, experimental e surrealista. Essa a característica da obra dela, né? Até ela é conhecida como o Kafka da China. Então, a gente que já leu Metamorfose, por exemplo, vai identificar algumas características, né? Mas eu acho que Zhang Xue tem algo também que você trouxe que é um fato sobre a obra dela, Márcia, que é essa escrita de fluxo de consciência. Ela não fala assim, nossa, o que eu estou escrevendo aqui? Não tem pé, não tem cabeça.
Não, ela simplesmente escreve o que vem à mente dela, como se fosse sonho. Um sonho. Os sonhos que a gente tem também não tem, às vezes, pé nem cabeça, né? Às vezes a gente sonha coisas mirabolantes e Tsan-Shue coloca isso na obra dela. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, que tem a ver com a tradução e com a obra dela, e com a própria estética, a poética, é que o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte é justamente o estranhamento que ela causa na sua audiência, né? Esse estranhamento que vai fazer com que a gente prolongue o nosso olhar sobre aquela obra. É isso que vai nos captar. Então, eu acho que tem muito disso na obra dela. Ela é muito provocativa nesse sentido e eu acho que a gente tem que ter esse olhar em relação à obra dela e à própria tradução, que foi o mais fiel possível, né, do que ela quis, do que eu li da obra dela, né? Então, ter esse olhar do estranhamento e do incômodo. Não é uma obra para a gente ter conforto, realmente. É uma obra para a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Exatamente. Pode até ser que o ouvinte sinta um pouco um sentimento que eu tive, que é um pouco de raiva. Por que eu estou lendo se eu não estou compreendendo? Mas aí a gente volta ao início do livro, que é não entender nada, talvez seja já entender tudo. E assim como o leitor pode sentir raiva, a tradutora também muitas vezes sentiu raiva, quis desistir, mas não desistir. E essa obra está aí para todo mundo que tiver interesse e quiser realmente, sim, ficar incomodadinho, leia Histórias de Amor no Novo Milênio, de Tsan-Shue. O programa Momento China USP fica por aqui. Eu agradeço o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Essa entrevista e todas as outras que a gente faz aqui no nosso programa podem ser ouvidas novamente, tanto nos agregadores de podcast quanto nas páginas do Jornal da USP. Você pode também rever as entrevistas em vídeo nas redes do Momento China. Eu sou a jornalista Márcia Carini, agradeço a sua companhia nessa última meia hora e espero você na próxima quarta-feira, à 1h30 da tarde. Até breve, ou em chinês, 再见. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.